Quando uma mulher decide parar de insistir, algo muda dentro do homem. Ele pode não dizer em voz alta, mas sente. E a ironia é que muitas vezes, só então ele começa a pensar de verdade. Porque enquanto ela insiste, ele se sente seguro. Mas quando ela se cala, quando desaparece, quando não está mais disponível, o homem se depara com algo que não sabe como lidar. O vazio. E nesse vazio, sua mente começa a falar. Hoje vou explicar o que acontece dentro de um homem quando uma mulher se afasta. Não por orgulho, mas por uma questão de psicologia profunda. Ponto. Porque, às vezes, o silêncio de uma mulher tem mais poder do que 1000 palavras. Primeiro, ele sente confusão. Quando uma mulher para de correr atrás dele, inicialmente, o homem não entende. Ele está acostumado a uma certa rotina emocional, às mensagens, os gestos, a atenção, aquela energia feminina que o mantinha no centro das atenções. E quando, da noite para o dia, isso acaba. Ele não vê como um limite ou uma decisão. Ele vê como um erro. Ele diz para si mesmo: ela provavelmente está ocupada. Vai escrever logo. Isso vai se resolver sozinho. Porque, para muitos homens, enquanto a mulher estiver presente, mesmo que esteja reclamando, eles sentem que ainda têm o controle. Mas quando o silêncio se prolonga, o homem começa a sentir algo que não consegue nomear. Desconfortou-ei. Ele não sabe se fez algo errado, se a perdeu, ou se está sendo punido com o distanciamento. E sem respostas, ele começa a buscar explicações em sua própria mente. A mente masculina não permanece imóvel diante do vazio. Ela inventa hipóteses, memórias, desculpas. E nessa confusão surge o desconforto, uma sensação interna que o desestabiliza. O silêncio feminino desarma sua lógica. Porque até aquele momento, ele sentia que controlava a dinâmica, que podia decidir quando se aproximar e quando se afastar. Mas, de repente, ela assume o controle com sua ausência. E isso dói mais do que muitos admitem. Porque o hábito de ser cortejado gera uma espécie de poder invisível. O poder de se sentir necessário, de saber que sempre há alguém esperando do outro lado. Quando esse poder desaparece, algo se quebra. E surge a dúvida, que é a porta de entrada para o medo. O medo de não ser suficiente, de ser substituído, de perder o lugar que considerava seguro. Não é amor que ele sente ainda. É desorientação. Mas esse é o primeiro passo. Porque o homem começa a encarar algo que não consegue controlar. O vazio deixado por uma mulher que não o procura mais. E esse vazio muitas vezes diz mais do que 1000 palavras. Em seguida, vem o golpe no ego. Quando uma mulher se afasta, o homem não sente tristeza de imediato. Ele sente um golpe no seu orgulho. Não é o coração que reage primeiro, é o ego. Porque o ego masculino muitas vezes se alimenta, sem que percebamos, da atenção feminina, daquele olhar, daquela mensagem, daquela sensação de saber que você é importante para alguém. E quando isso desaparece, de repente, o vazio não é emocional, é identitário, ponto. Ele começa a se questionar, não por ternura, mas por mágoa. Quem ela está? Por que ela não está me procurando? O que eu fiz de errado? Ou pior, ou que eu fiz tão bem que agora ela não precisa de mim? E essas perguntas não buscam respostas, buscam controle, porque o ego não tolera a ideia de ter perdido influência sobre alguém que um dia o admirou ou esperou por ele. O silêncio de uma mulher ativa uma espécie de espelho no homem. Um espelho que reflete não o seu amor, mas a sua insegurança. Porque, embora poucos admitam, um homem também precisa se sentir escolhido. E quando ele deixa de ser escolhido, sente algo dentro de si se desordenar. Ele não entende se ela mudou,
se ele falhou ou se simplesmente não tem mais aquele poder emocional que antes o fazia sentir-se invencível. E então surge aquela mistura confusa de raiva, nostalgia e orgulho ferido. Alguns reagem com indiferença ou fingem que se importam. "Eu não me importo", dizem. Ela é quem está perdendo a Angela. A portas fechadas, essa narrativa não basta. Porque por trás do "não me importo" muitas vezes, existe um homem que não sabe como lidar com o fato de ter deixado de ser importante. Eis a questão. O ego masculino confunde atenção com afeto. Ponto. Ele acredita que, enquanto for desejado, será amado. E quando deixar de ser desejado, será esquecido. Mas o amor não desaparece com o silêncio. O que desaparece é o aível privilégio do controle. E é isso que mais o perturba. Não porque ele não a queira, mas porque, de repente, ele deixa de se sentir valioso. E para muitos homens, perder esse valor simbólico dói mais do que perder o próprio amor. Nesse momento, o homem não sente falta da mulher. Ele está tentando recuperar seu reflexo. O reflexo de se sentir importante, admirado, necessário. Ponto. Somente mais tarde, quando o ego se acalmar um pouco, ele descobrirá se realmente sente falta dela ou se simplesmente sente falta de como se sentia sendo amado por ela. Segue-se a análise interna. Após a confusão e o golpe no ego, vem o silêncio. Um silêncio que não é apenas externo, mas interno. Quando não há mais mensagens, desculpas ou distrações, o homem começa a ficar sozinho com a própria mente. E é aí que tudo muda. Ele começa a se lembrar. Não de uma forma idealizada a princípio, mas quase com culpa. Imagens vêm à sua mente de momentos em que ela falou e ele não ouviu completamente. Em que ela pediu proximidade e ele ofereceu distância. Em que ela insistiu e ele fingiu indiferença. E, aos poucos, essas imagens começam a pesar sobre ele. Porque ele percebe algo. Que ele perdeu não foi atenção. Foi presença, não há mais mensagens esperando por ele. Nem um olhar procurando por ele. E aquele vazio, que a princípio apenas roçava seu ego, agora começa a tocar sua alma. Às vezes, sem querer, ele revisita conversas antigas, fotos, memórias. Não porque queira voltar ao passado, mas porque tenta entender em que momento se desconectou. Começa a reconhecer gestos que antes passavam despercebidos. Uma palavra doce, uma preocupação genuína, um silêncio carregado de amor. Tudo aquilo que não valorizava quando estava perto. E surge uma pergunta que muda tudo. E sinto falta dela, ou sinto falta de como me sentia com ela. Porque muitas vezes o homem não sente falta da mulher em si, mas do reflexo que ela despertava nele. Aquela versão de si mesmo mais viva, mais segura, mais conectada emocionalmente. Aquela que só aparecia quando estava com ela. Essa pergunta, embora dolorosa, marca o início de algo importante, do autoconhecimento. O homem começa a olhar para si mesmo não para se justificar, mas para compreender. Começa a reconhecer que talvez, sem se dar conta, tenha sabotado algo que lhe dava sentido. E é aí que ele para de procurar culpados fora de si e começa a olhar para dentro, onde um pequeno despertar emocional tem início. Nem todos chegam a esse ponto. Claro, alguns permanecem no orgulho ou na negação, mas aqueles que conseguem entrar nesse silêncio sem fugir dele, descobrem que o amor não está totalmente perdido. Às vezes, ele simplesmente se transforma em uma lição.
E essa lição, se ouvida com honestidade, pode marcar o início de uma nova forma de amar. A próxima etapa é a curiosidade e a ansiedade. Quando o silêncio se prolonga e ela não dá sinais, o homem entra numa fase diferente, curiosidade misturada com ansiedade. Ele ali começa a olhar para o celular com mais frequência. Abre as redes sociais, verifica se ela viu seus stories, se mudou a foto do perfil, se postou algo novo. Cada pequeno detalhe se torna uma pista, uma forma de sentir que ainda existe algum tipo de conexão. E embora não admita nem para si mesmo, ele começa a viver numa espécie de vigilância silenciosa. Não porque necessariamente queira voltar, mas porque não tolera completamente a ideia de ter perdido o seu lugar. Há algo profundamente humano e também primitivo nisso. O desejo de continuar sendo importante para alguém que não precisa mais dele. O homem não suporta se sentir substituível, e muito menos pela decisão de outra pessoa. Então, ele busca sinais. Ele se pergunta se ela está com alguém, se ela se esqueceu dele, se ela pensa nele. E nessa busca constante por respostas, ele não está realmente procurando saber sobre ela. Ele está procurando acalmar seu próprio medo. O medo de ter deixado de importar, porque quando uma mulher para de procurar, algo dentro do homem se desestabiliza. Sua identidade deixa de ser validada. Essa ansiedade nem sempre se manifesta externamente. Muitos continuam agindo com indiferença, até mesmo postando coisas para simular que estão bem, que seguiram em frente. Mas por trás dessa aparente calma, há uma mente repassando tudo a cada hora. Ela apareceu? Ela reagiu? Deu algum sinal? E se nada acontece? O desconforto aumenta, até que quase sem pensar, o impulso surge, a breve mensagem. O enrolar que não diz nada, mas na verdade diz tudo. É a tentativa de quebrar o silêncio sem perder a dignidade. O gesto disfarçado de casualidade que, no fundo, é uma forma de perguntar: ainda faço parte do seu mundo? Porque, naquele momento, o que o move não é tanto o amor, mas a necessidade de se sentir visível novamente. E o silêncio feminino que ele antes subestimava torna-se um espelho incômodo. Um que o força a reconhecer que talvez ele não fosse tão indispensável quanto acreditava. E que, desta vez, o controle não está em suas mãos. E então a lembrança começa a doer. Quando o homem finalmente entende que ela não vai voltar, algo dentro dele muda de tom. O silêncio deixa de ser uma estratégia e se transforma em nostalgia. Não há mais expectativa nem jogos de poder. Apenas uma ausência que começa a doer de verdade. Ele começa a se lembrar de coisas que antes não pareciam importantes. A voz dela, por exemplo, surge nos momentos mais inesperados. Uma canção, um perfume, uma frase, tudo se torna um eco que o conecta ao que perdeu. E o cérebro, que sempre tentou manter o controle através da lógica, entra em conflito. Porque a razão diz: acabou, siga em frente. Mas a emoção sussurra: eu preciso dela. E essa contradição o desconcerta, porque o homem está acostumado a resolver problemas, não a vivenciá-los. A lembrança se torna mais vívida do que a presença. Ele sente falta dela nos pequenos gestos, no jeito como ela o olhava quando não dizia nada, em como ela o acalmava com uma única palavra. Ele começa a perceber que o que tinha com ela não era simples companhia, era avoconexão. E isso o abala, porque não é fácil aceitar que a conexão é insubstituível. Nesse ponto, o homem não busca mais atenção ou controle, ele busca alívio.
mas não o encontra, porque não há mensagem em nenhum passeio com amigos, nenhuma distração que encubra o que ele realmente sente. Via perdai. A ausência o incomoda profundamente e começa a pesar. E cada tentativa de esquecê-la só a traz de volta à mente com mais força. O mais desconcertante para muitos é perceber que essa dor não tem solução imediata, não se resolve com lógica nem com outra pessoa. E então ele começa a se deparar com algo novo. A vulnerabilidade, essa sensação de que, por mais que se queira controlar, existem emoções pelas quais simplesmente é preciso passar. Ali, a memória deixa de ser uma ideia e se torna corpo, sensação, vazio. E o homem entende, talvez pela primeira vez, que quando uma mulher vai embora de verdade, ela não leva apenas a sua presença. Ela leva a calma que ele sentia quando estava com ela. Segue-se a comparação. Quando o homem sente que ela realmente não vai voltar, surge uma tentativa de fuga, procurar substitutos. Ele sai, conhece outras mulheres, conversa, se distrai. Às vezes, faz isso conscientemente. Preciso esquecê-la. E outras vezes como um reflexo automático do ego que precisa provar que consegue seguir em frente. Mas mais cedo ou mais tarde o vazio aparece, porque nenhum olhar é o mesmo. Nenhuma risada soa igual. E nenhuma presença consegue ocupar exatamente aquele espaço emocional que ela deixou. A princípio, ele se convence de que só precisa de tempo ou diversão. Acredita que o movimento salvará. Mas, quanto mais tenta se distrair, mais evidente se torna que há algo insubstituível. Ele começa a comparar. Não o faz com má intenção, nem sempre conscientemente, mas o faz. Compara o jeito como ela o olhava, como ela fazia sentir, como a presença dela lhe dava uma calma que agora não consegue encontrar. E cada comparação o leva involuntariamente ao mesmo ponto. Nenhuma nova conexão consegue ter a mesma profundidade. Ali, ele compreende algo que nem todos os homens ousam reconhecer. O amor não se substitui pela companhia, que nem toda presença acalma uma ausência. E que, às vezes, o corpo pode estar com alguém, mas a alma continua a ansiar por algo. Essa é a parte mais silenciosa do processo. Porque, externamente, parece que ele seguiu em frente com a vida. Mas por dentro, ele está medindo distâncias emocionais. E nessa comparação constante, ele começa a enxergar com mais clareza o que perdeu. Não era apenas uma mulher, era uma sensação, tonto. A sensação de ser compreendido, de estar em paz, de ser visto. O homem pode levar tempo, pode se distrair, pode resistir. Mas quando a conexão era real, quando havia amor sincero, ele acaba comparando. E quase sempre ele perde nessa comparação. Por quê? Por mais que negue, ele sabe que algumas mulheres deixam marcas que o tempo não apaga. Elas apenas aprendem a ser carregadas por uma nostalgia que nunca se apaga completamente. E se ele a amasse, começaria a valorizá-la de verdade, quando tudo se acalma. Quando não há mais mensagens, nem sinais, nem esperança de retorno. Chega um momento mais desconfortável e revelador. O silêncio se torna um espelho, e ali o homem começa a ver com clareza o que antes negava ou não queria encarar. Não se trata mais do ego ferido ou do hábito quebrado. É outra coisa. É compreensão. Ele começa a entender que o verdadeiro valor não está em quem fica implorando, mas em quem soube partir a tempo. Que a mulher que um dia decidiu parar de insistir, não o fez por ter deixado de sentir. Ela o fez porque começou a se respeitar. E isso, embora ele não diga, o atinge em cheio. Porque pela primeira vez ele percebe que ela não foi embora para puni-lo.
ela foi embora para cuidar de si mesma. Eis que surge o paradoxo. Quanto mais ele a valoriza, menos chances tem de reconquistá-la. E isso o marca. Ele começa a se lembrar de seus gestos, de seu carinho, de seus silêncios, e compreende que ela esteve verdadeiramente presente até que ele deixou de notá-la. Só então ele percebe que o amor não se sustenta com presença constante, mas com reciprocidade. Que o amor não morre por falta de paixão, mas por indiferença. Muitos homens só aprendem a amar quando uma mulher deixa de amá-los, porque a ausência, quando existem sentimentos verdadeiros, torna-se uma mestra. Ensina o que a rotina e o conforto não lhes permitiram ver. Que nada é garantido, que a atenção não é um direito, e que um eu te amo sem carinho acaba sendo apenas uma frase vazia. Às vezes, a verdadeira conexão não surge do amor, mas da ausência de amor. E quando isso acontece, o homem finalmente entende que o que perdeu não foi apenas uma mulher, foi a oportunidade de fazer as coisas direito com alguém que realmente o quisesse. Então, se você alguma vez desistiu de procurar um homem e sentiu culpa, lembre-se disso. O silêncio também é uma resposta. Uma resposta que muitas vezes diz mais do que qualquer explicação. Porque o amor nem sempre se demonstra permanecendo. Às vezes, demonstra-se deixando ir com dignidade. E agora eu pergunto a vocês, já viram um homem reagir de forma diferente quando vocês pararam de correr atrás dele? Contem nos comentários qual parte mais chamou a atenção de vocês. E compartilhem este vídeo com outra mulher que precise ouvir isso. Se você está assistindo no YouTube, inscreva-se no canal e ative o sininho. Me sigam, porque juntas vamos continuar entendendo essa parte da alma masculina que quase ninguém se atreve a encarar.